Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E tem histórias que confundem-se com lugares. E a do nosso convidado de hoje, posso dizer que é assim, com a Unesp. Nosso convidado de hoje é Marcelo Carboni. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui, né, sobre minha trajetória, né, e claro, você já anunciou, né, agradecer também a oportunidade de falar sobre minha formação acadêmica, né, eu sou professor universitário aqui da Unesp, já tenho uma trajetória de mais de 2 décadas aqui na universidade, né, e com muitas histórias para contar. Excelente. E a graduação já começou também com a Unesp em Marília. Só que antes de a gente falar, né, dessa mistura, porque a sua história com a Unesp começa muito cedo, queria conhecer um pouquinho quem que é Marcelo Carboni, desde a infância. Conta pra gente, né, um pouquinho da sua trajetória também pessoal, familiar. Olha, eu já me considero um bauruense, né, porque eu estou aqui desde 93, né, cheguei aqui. Mas eu nasci em Santo André, ali na Grande São Paulo, morei, né, até uns 17, 18 anos numa região periférica de São Paulo, né, uma região de extrema pobreza ali também, né, há que destacar isso, né, com dificuldades ali, né, que a família tinha, né, para se manter. E eu escolhi, por influência de um professor, né, do ensino médio, escolhi fazer filosofia e acabei optando por fazer na Unesp, aqui próximo, né, de Bauru, em Marília. Tem, né, até hoje uma graduação qualificada, né, em filosofia, e eu me formei lá, né, na década, ali comecei em 1988 e terminei ali na década de 90, 91, né, dezembro de 91 formei. Em 92 começo minha trajetória como docente, né, em filosofia, né, já era a licenciatura em filosofia, né, que é uma licenciatura bastante, se você pensar do ponto de vista da empregabilidade, né, uma certa limitação, né, vai ser professor, né, ou fazer alguma pesquisa, mas a pesquisa também tem uma finitude ali, né, ela vai acabar, se desenvolve e acaba, né. Então, desde 92, professor, primeiro lá no ensino médio, né? Acabei tendo, vamos dizer assim, uma certa sorte, né? De 92 tinha já um concurso de efetivação de filosofia no ensino médio. Então, 92, logo formado ali, com pouca experiência, já era professor efetivo em filosofia no ensino médio, né? E a Unesp, de que forma que ela transforma a sua vida, não somente na parte profissional, mas também pessoal? Claro, veja, há quem diga que a universidade não é esse lugar que você tem que apostar tudo do ponto de vista da mobilidade social. Mas eu continuo vendo, sim, que é uma oportunidade, né, para quem quer melhorar de vida, né, fazer um curso universitário. Claro que essa melhoria de vida não vem automaticamente, né, ela demora um tempo, né, você tem que uma faculdade no mínimo são 4 anos, né? Mas no meu caso foi tão prazeroso fazer, né? Então, claro que tem as dificuldades todas, né? Pelo caminho de fazer também, sem muitas condições, enfim. Mas o ensino universitário é imprescindível para a formação, né, de todo cidadão, né? Que puder fazer. E Você sim, tem um papel, né? Nessa questão de melhorar de vida, né? menciona que veio de origens simples. Sim. Na família tem outras pessoas também que Então, cursaram. eu fui o primeiro a ser formado na família, né? E aí tem esse efeito também, né? Um primeiro faz, e os outros, vou fazer também e tal, né? Então, os irmãos também são formados, né? E eu, claro, tenho essa formação não só da graduação, né? Acabei fazendo mestrado, doutorado, e tem uma carreira dentro da universidade, né? Você acaba fazendo livre docência, pós-doutorado no exterior, né? E outras formações, né? E mais recentemente eu acabei fazendo curso de Direito também, né? Mas isso foi bem recente agora, mais quase que um efeito da pandemia, né? Eu fiz a graduação em Filosofia, né? Não há como dizer que há um conhecimento que você adquire e acabou.
Isso não existe, né? O conhecimento é dinâmico, até porque a reflexão sobre o humano é dinâmico, né? Pensar que, por exemplo, né, quando eu fiz a graduação, os trabalhos que eu fazia eram datilografados, né? Então, esse mundo não existe mais, né? Esse mundo, né, se transformou com a internet, né, com redes sociais, se transformou de forma muito intensa, né? E aí os problemas da nossa época são outros, ou pelo menos são reconfigurados a partir desse nosso modo de ser, né? Nesse momento da história, né? E falando desse modo de ser, tem uma frase que eu gostaria que você mencionasse em relação se a família também faz parte, de que forma que não existe eu sem a Unesp. Como essa frase ela Sim. te representa? Muito forte, né? Veja, eu conheci minha esposa na Unesp, né? Eu formei na graduação, né? Sou professor da Unesp, como eu falei, há mais de 2 décadas, né? Então, se pensar, somar a graduação, né? Então, mais de 3 décadas ali dentro da Unesp e a universidade é um lugar interessante, né? Porque é um lugar do ensino, né? Formei muita gente, né? Dei aula para muitos alunos. A filha também Minha filha graduou-se na ela Unesp. O nome da esposa, dos filhos? a minha esposa é a Helma, né? Ela também formou na Unesp, né? Eu a conheci em Marília, né? O Vitor, meu filho mais novo, é formado na Unifesp, não é na Unesp, né? E a Natália é formada na Unesp em farmácia em Araraquara. E faz o doutorado lá em Araraquara também, né? Então, a Unesp é esse campo, assim, intenso, né? Ser professor é um negócio intenso, mas pesquisa é intensa, projetos de extensão, envolvimento com a comunidade. Então, assim, é um negócio interessante, né? E envolvente. Aqui em Bauru não tem um curso de filosofia, Uhum. né? Então, eu dou aula para outros cursos, né? Psicologia, arquitetura, física, e no programa de pós-graduação, que eu estou vinculado, eu dou aula para físicos, químicos, matemáticos, biólogos e de outras áreas. A filosofia não tem um locus, um lugar próprio muito específico, né? Ela abrange todas as áreas, né? E cada uma levantando seus problemas ali, né? Éticos, epistemológicos, né? Problemas críticos que ela passa a fazer reflexão. E nós optamos aqui, nós somos alguns colegas lá, 2 colegas atualmente que trabalham com filosofia, nós optamos assim, não de trabalhar a história da filosofia, ou trabalhar aqueles temas mais gerais, mas trabalhar aqueles temas que sejam de interesse daquela área específica, né? Isso faz muita diferença. A grande pergunta da ética é a pergunta sobre a nossa ação, né? Como devemos agir, né? Para usar uma expressão kantiana, né? Então há o nosso ethos, a nossa morada, o nosso modo de ser nessa existência que implica em determinados comportamentos, né? E esses comportamentos têm uma regulação jurídica, obviamente, mas também tem uma reflexão ética sobre esses comportamentos, né? E esse campo é muito interessante porque será que o modo como agimos hoje é, tem implicações negativas? Por exemplo, né, um dos temas contemporâneos é o modo como nós estamos estreitamente relacionados com as telas, né, e com tudo que é tecnológico, né? Isso tem implicações nesse modo de ser nosso e no nosso comportamento. E isso pode implicar também em consequências, como, por exemplo, há um aumento de casos de angústia, depressão. Então, nós podemos questionar esse ethos, esse modo de ser agora contemporâneo e os problemas advindos desse modo de ser, né? Então, a ética opera nesse campo da reflexão sobre essa ação nossa no mundo, né? E discutindo, nós podemos até ter coisas que são legais e dizer assim, embora tenha uma legalidade, não deveria ser assim, né? Então, esse é o universo humano dessa reflexão sobre o comportamento. Teve um determinado momento que foi atuar também na parte de direção, é isso mesmo, na FAAC? Sim, é verdade, Eu, Acho bom, além importante trazer. a universidade, como eu falei, né, há pouco, né, que eu formei pessoas, né, desenvolvo pesquisas, eu também acabo
me envolvendo bastante, né? É uma peculiaridade minha também com questões que envolvem a comunidade, né? Fui presidente de conselho municipal, tenho envolvimento aí com projetos que envolvem a comunidade, que gostaria de ter uma permeabilidade maior, né? Mas para além disso, eu também atuei em gestão, né? Porque sai da E aí questão mais sim, filosófica, do questionamento e vai pois para a gestão. para a gestão, né? Que E é um por negócio. que decide aceitar? E como foi esse desafio e a importância dele para você? Boa pergunta. Eu fui chefe de departamento, vice-diretor e diretor da unidade da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, né? É um desafio, né? Ser gestor, né? Defender uma gestão democrática, participativa, atuante, né? Eu fui diretor num momento difícil da história do Brasil, que foi pós-impeachment da Dilma, né? Que havia um problema muito grave do ponto de vista econômico, né? A economia teve um abalo significativo. E a Unesp, como acho que vocês sabem, né? Ela recebe o percentual do ICMS, né? Então, ela baixou muito a arrecadação e aí tinha dificuldade de se manter ali por um tempo razoável, né? Então, essa experiência de direção também coincidiu com esse momento da economia não muito bom, né? Mas é uma experiência interessante, né? Lidar com os relacionamentos e pensar um projeto de universidade. É isso que eu dizia, né? Eu acho que a universidade, ela tem um mito muito interessante, né? Na mitologia grega, tem um mito de Titônio. Não sei se você já ouviu falar esse mito de Titônio. Esse mito é o seguinte: tinha uma pessoa chamada Titônio, né? E tem toda a história lá, que ele pede para os deuses para se tornar imortal. E é concedido, né? Tem a razão pela qual ele recebe essa concessão dos deuses, né? Na mitologia grega. E só que ele pede para ser imortal, mas ele esquece de pedir também que não envelheça. Então ele vai tornando-se cada vez mais velho, definhando mais imortal. Então é um problema. E eu acho que a universidade também é isso, ela tem que se renovar o tempo todo, porque senão ela vai virar uma coisa que existe, mas que talvez não faça mais sentido para a sociedade, né? Que talvez ela não se reconfigure da forma devida. Essa minha inserção na inovação passa por aí, né? De pensar que a universidade tem que ter uma inserção maior com a sociedade, né? Para que ela não envelheça, embora esteja ainda existindo, mas envelhecida e Ainda mais quase... com a tecnologia hoje, Claro, como desconsiderar a tecnologia, né? Tem um texto do Heidegger muito interessante chamado sobre a técnica, né? E o Heidegger fala, olha, a técnica traz um monte de problemas, né? A gente sabe que a tecnologia traz um monte de problemas, mas ao final do texto ele diz assim, mas a técnica está aí. O que nós fazemos agora com ela? Então, a tecnologia está aí. E aí podemos fazer reflexões sobre essa tecnologia, o modo de ser dela, e podemos repensar essa tecnologia a serviço do humano, né? E não que porque ela é uma criação humana, ela é um instrumento. É claro que vocês podem dizer que existe uma lógica das big techs, uma lógica que é do próprio capital, que vai direcionando as tecnologias, mas enfim, nós temos que nos relacionar com ela e não desconsiderá-la, mas reinventá-la, reposicioná-la. O humano tem que fazer isso, né? Então, voltando à questão da gestão, né? Quando eu assumi a direção, era nesse sentido de pensar, eu pensava assim, que a gente poderia ter um projeto de universidade que ela não envelhecesse, que ela estivesse dialogando com a sociedade e pudesse pensar os problemas do nosso tempo, né? Essa é a questão, pensar os problemas do nosso tempo. O que representa o Centro de Inovação Tecnológica, então, aqui para Bauru, a importância dele para a nossa cidade? A questão da cidade é sempre uma questão complexa, né? Assim, a nossa cidade tem as suas características. Eu gosto de Bauru, embora eu não tenha nascido aqui, meus filhos nasceram, né? Eu me considero um bauruense, né? Eu vou morrer aqui, vou ficar aqui, né? Não quero ir embora daqui, né? Mas a cidade poderia ter um plano estratégico, tecnológico um pouco mais robusto, né?
Então a gente tem tentado fazer isso, né? Agora nós conseguimos uma verba interessante que vai investir na construção de uma rede de Fab Labs, de tecnologia. E a Centro de Inovação tem esse papel, né? De ser um centro de produção de projetos inovadores em várias áreas, né? E de fomentar, junto com a incubadora que existe também, a existência de novas empresas, novos negócios, novas ideias inovadoras que possam impactar e possam mudar a vida das pessoas e possam também ter esse nível de empregabilidade, né, das pessoas, né? Então, assim, o Centro de Inovação, acho que no futuro ele terá um papel mais decisivo, mas ele está sendo construído para isso, né? Para que ele tenha um papel importante e decisivo nas relações aqui que envolvem o crescimento da cidade, o impacto da inovação, né? A inovação, você tem todas as resoluções, a Constituição já lá no seu capítulo 4 também, já em 1988, tocava nessa questão da inovação. Ela é essa criação de um novo produto ou processo de fabricação que tem impacto no mercado. Ela é definida assim. Só que a gente alarga um pouquinho esse conceito e pensa que ela pode também ser a construção de projetos de pesquisa e desenvolvimento que tem um impacto inovador, né, nos projetos, mas eu penso que visando sempre a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, a gente depende de decisões políticas às vezes, né? Porque decisão política, né? Assim, vou para lá ou vou para cá, né? Decido isso ou decido aquilo. Tem um projeto para um parque tecnológico, não tem? Então, são decisões, né? Isso Depende muito de depende terceiros de também. terceiros, né? Eu acho que tem que ser articulado esses terceiros, né? Tem que ser sensibilizados, né? Mas o Centro de Inovação tem esse papel estratégico de pensar a cidade, os projetos das cidades, né? A gente tem trabalhado muito nesse sentido de pensar as cidades, né? Os 39 municípios, né, que compõem a região administrativa aqui, mas pensando no estado, né? Esse projeto que a gente, inclusive, agora aprovou, é um projeto que vai ser instalado em todo o estado de São Paulo, né? Em toda a sua trajetória com a Unesp, o que mais te orgulha, né, nessa trajetória de vida pessoal, acadêmica, familiar? Tem algum momento que você fala assim, esse foi o momento mais marcante da minha história? Eu sinto muito orgulho de ser professor, né? Gosto muito dessa atividade de formar pessoas, né? E aí você tem isso de ser um elemento multiplicador, né? Então, eu tenho ex-alunos em todo o país, com relatos de como eles desempenham um papel transformador e como eu tive um papel importante também nessa formação, né? Que agora ele é um elemento transformador na sua região ali, seja lá na Bahia, seja ali no Paraná, Minas Gerais, né? Dentro da sua área, né, de formação e ajudando ali a construir dentro desse espírito de a universidade não ser só, né, aquele lugar isolado, né, mas que que ela possa se articular com o mundo, né? Então, eu acho que o momento decisivo são quando eu ouço relatos dos meus alunos dizendo da importância que foi para a formação dele ter feito um curso comigo, né, ter tido uma formação, muito né? importante. Transformando e realmente sendo um multiplicador de conhecimento. Marcelo Carboni não para, tem publicações de livros, autorias, são 7 livros autorais, é isso mesmo? Sim. E mais de 20 aí em parceria. Gostaria que comentasse a respeito, se tem algum especial, né, que tocou, né, todo esse seu processo também de escrita, de construção. Mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, aí depois a gente volta falando a respeito. Claro. Então nós vamos para esse rápido intervalo, mas nós voltamos já. Você não sai daí, continue com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o professor universitário Marcelo Carboni. E antes do nosso intervalo, havia perguntado sobre as suas publicações dos livros, de sua autoria, coautoria também,
né? Comente para a gente a respeito e, claro, já emendando sobre a questão do laboratório da Unesp, entre, né, com mais detalhes para a gente, da importância dele, como tem sido essa atuação. Claro. Olha, as publicações, elas sempre ocorrem na medida das pesquisas a serem desenvolvidas, né? Então, como eu tenho uma trajetória já razoável, né, dentro da Unesp, né, quase 3 décadas já, né, de atuação universitária, cada momento foi marcado por uma pesquisa que estava sendo desenvolvido ali, né? Então, por exemplo, eu inicio na Unesp, inclusive viajando e tendo uma oportunidade muito interessante, né, de viver uma época em Genebra, na Suíça, que se desdobrou num livro, trabalhando uma epistemologia específica que era desenvolvida lá por um pensador que trabalhava nessa interface entre filosofia e psicologia, que era o Piaget. Então, eu tenho um livro sobre ele, alguns artigos, né? Durante um tempo, eu estudei a filosofia de um pensador francês chamado Merleau-Ponty, também se desdobrou em alguns artigos sobre isso. Trabalhei também, num dado momento, esse período que eu chamo de filosofia moderna, né, de Descartes a Kant, que se desdobrou também em alguns artigos. Depois, mais recentemente, trabalhando com textos que envolvem filosofia da tecnologia. Fica o convite também, a gente tem um grupo de pesquisa também, de repente alguém se interessa por algum desses temas, pode acessar ali e frequentar os grupos ali, os cursos. Agora a gente vai montar um curso relacionado com a segunda parte, né, da sua questão, né, e montar um curso de extensão, um curso de especialização também voltado a essa formação que a gente chama de cultura maker, né? Cultura do fazer, né? Mas do fazer para aprender, né? Biologia, química, física, matemática. E nós montamos um laboratório muito interessante na Unesp, né? Que é uma referência, que é um laboratório de fabricação 3D, né? Então, para quem não conhece essa área, você desenvolve um projeto e você pode transformar esse projeto em objetos tridimensionais. Ou também com as cortadoras a laser, né, transformar em algum tipo de experimento que você dá para você, ou algum objeto de seu interesse, né, que possa ser montado, né. Por exemplo, a gente tem trabalhado com a questão de biomodelos, né, então é possível você desenhar, por exemplo, uma tireoide, né, e depois mandar imprimir a tireoide, devia ter trazido, né, alguns modelos aqui, né, sai a tireoide impressa para você ter uma noção ali no objeto daquilo que é esse órgão interno, né, que você vê uma fotografia. E quem participa desses? Esses projetos, eles são voltados, eles têm um edital ali, mas eles são voltados inicialmente para esses alunos que têm iniciação científica, né, que estão envolvidos nos projetos. Mas se alguém se interessar, o FabLab tem também essa peculiaridade de ser aberto. Mas é um aberto assim, tem que ter um projeto, né? Um projeto assim, ó, eu quero fazer um protótipo, sei lá do que, né? Um protótipo de alguma coisa interessante que vai ter, né, uso determinado, ou de alguma peça, né? De repente alguém da área, sei lá, de alguma empresa, tem uma peça que só pode ser importada, você pode fazer o projeto e imprimir a peça também lá, né? Claro que tem que pensar o material se é adequado ou não. A gente tem tanto de resina quanto PLA, mas poderia ter também uma máquina que imprimisse metal, né? Então, bacana. Essa é a ideia. E também poderia ter nessa área médica, como já tem, né? A gente tem bioimpressoras que conseguem fazer nessa parte mais odontológica, né? Impressão ligado à questão cirúrgica, né, na área odontológica, né, dente, pele, etc., mas a partir de uma impressora que trabalha com bioimpressora, com material biológico ali, que pode ser impresso, né. Voltando um pouquinho agora para a filosofia, para deixar para a gente um pensamento filosófico, tem algum, assim, sem a gente combinar de improviso para compartilhar com quem nos acompanha? Nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Então, se tiver algo para compartilhar. Olha, eu tenho lido muito, queria indicar aqui a quem nos assiste, né? Eu estou muito interessado nessa ideia, eu sou um leitor da história da filosofia, mas estou muito interessado
nessa ideia de que há os temas contemporâneos, são os temas do nosso tempo, de ler os filósofos que estão vivos, né? Que estão aí produzindo e pensando o nosso tempo. Tem um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha chamado Byung-Chul Han, que tem uns textos muito interessantes sobre esse nosso mundo tecnológico, esse nosso mundo contemporâneo, né? E seus problemas, né? E suas formas, né? Constituídas aqui desse mundo contemporâneo. E ele diz, com todas as letras lá, que esse mundo contemporâneo é um mundo de excesso de positividade, de excesso em que nós estamos sendo acelerados o tempo todo para desenvolver e produzir coisas, né? E que devemos tomar um certo cuidado com essa aceleração do tempo, né? Que já aparece em outros autores, né? Harvey e outros, né? Porque essa aceleração do tempo poderá nos levar a um certo adoecimento, né? Então, fica a dica aí do livro Sociedade do Cansaço, No Enxame, dentre outros, do Byung-Chul Han. Tem sentido. Nessa positividade também tem que ter um certo cuidado. Certo, cuidado. Então, nós chegamos ao final do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, gostaria que deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. A primeira coisa é dizer que as trajetórias são, como eu fiz aqui, uma evocação da nossa memória, né, do que a gente viveu, né? Então, ficou um recorte aqui de algumas coisas, né, do vivido, né? E que o futuro é aquilo que nos espera e que os nossos projetos para o futuro dependem também dessa nossa capacidade de pensar e agir para construir aquilo que nós desejamos. Muito bom, muito obrigada pela sua participação aqui no Conversa Diária. Desejo que continue inspirando outras pessoas, compartilhando aquilo do que gosta de fazer, que Obrigado. é levar conhecimento. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Então, nós encerramos o bate-papo de hoje do Conversa Diária com o professor universitário Marcelo Carboni. Eu vou deixando aqui para você aquele forte abraço e a minha imensa gratidão para você que nos acompanhou até o final dessa conversa. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.